show! E vamos lá começar mais um Full Face Talk Show. Agradecer os patrocinadores! Mais uma quinta-feira com muita energia e convidado. Especiais. Bora lá para nossos patrocinadores. Vamos lá. Instituto Impladente, o melhor instituto do estado do Mato Grosso. E com parceria, a FACOP. O melhor faculdade da América Latina. FACOP sem Instituto Impladente, Impladente sem não seria ninguém. Não seria a melhor faculdade. A melhor faculdade. E temos também a Terra Roxa. Preste atenção no que eu vou te dizer sobre a Terra Roxa. Você vai pegar o seu celular, vai clicar, vai comprar o alface, o pepino, a cenoura, a batata e vai chegar direto agrião, na sua casa. Tudo de verdura e vai chegar e direto na sua salada. casa. É isso mesmo. Online, da horta para a porta da sua casa. Além das verduras e salada, ele tem a melhor mandioca de Mato Grosso. Eita, e vai mandioca. E nós temos também o Vision IA. Que é IA. o quê? Vai automatizar a tua empresa, vai solucionar esse problema aí, vai facilitar. Sabe aquele empregado preguiçoso que você tem que não responde o WhatsApp? Então, você vai ter agora uma inteligência artificial automatizada que vai responder 24 horas, não vai no banheiro, não fica com dor de barriga e melhor, não reclama de responder seu cliente. E não tem? 13º. Não. O quê? Não tem gestação, gente. Mulher. Não fica grávida, não menstrua. Temos também o multiplicador Digital, ele vai multiplicar os seus negócios através de tráfego pago, de implementação no digital. Nós temos Estúdio Confronto. Onde você quer gravar seu podcast, onde você quer gravar seu conteúdo, onde você quer se posicionar como um mentor ou seu curso no digital. Gente, e juntamente com o Estúdio Confronto, nós temos o Marquardt Filme, que é para você que quer se posicionar em rede social. Aí eu vou te falar, viu? Em apenas um vídeo você vai ver como que as pessoas vão comentar. Faz o teste, vai, testa primeiro. Se você for o primeiro a mandar um direct falando assim, eu quero, eu vou ver se eu vou liberar um vídeo para você fazer, ele vai produzir seu vídeo e você vai ver a diferença. E para finalizar, nós temos o Grupo Facilitador, que facilita tudo na sua empresa. Sabe quando você tá com aquele BO na sua empresa, não sabe como resolver? Chama esse cara que ele vai achar uma solução para resolver na tua empresa. Por isso que chama Grupo Facilitador. Então vamos lá, estamos com mais uma quinta-feira. Quero mais patrocinador aqui. Então venha você que acabou de nos ouvir, venha nos patrocinar e fazer parte do Talk Show Full Face. E hoje, mais uma quinta-feira com um convidado. Um convidado? Ou uma convidada. Uma convidada? Especial. Especial? Então vamos lá, gente. E aí, chama ou não chama a convidada? Vamos lá, chama a nossa convidada hoje. Olha, ela cuida de ferida, ela dá plantão, ela é esposa de um cara aí. Que cara? Ela é mentora, ela é empresária. O que mais? Mãe de pet. Não. Me recuso. Me recuso a falar mãe de pet. É mãe de 5 filhos. Amém. Que ela receba. É? O que mais? Vamos chamar ela logo? Ela, que ela fala por ela, que né? ela fala. Você fica falando dela, ela, né? uai. Pois é. Né? Será que ela tem boca? Ou será que ela é a Hello Kitty? Com vocês, Camila! Seja bem-vinda! Aí, ó, viu? Seja bem-vinda! Nós estamos aqui com a nossa convidada especial, Camila, doutora Camila. E agora, fala um pouquinho, se apresenta ao nosso público. Quem é a doutora Camila?
Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Camila Baltz, esposa do Ailton Lopes, sou enfermeira, atualmente eu trabalho no concurso público, estou empreendendo na área de feridas, sou mentora de enfermeiros e estamos aí na luta diária. E com essas pessoas aqui maravilhosas, ele perguntou se eu tenho boca. Então, eu tinha uma boca bem menor, agora eu tô com um preenchimento labial aqui. Eita! Onde E a você boca? fez? Não foi no Full Face! Não foi no Full Face Talk Show, foi na imersão Full Face. Na imersão que 2 vocês aí vai ml vir de aqui. ácido e hialurônico. 2 ml de ácido. Viu, Pelas gente? mãos de então ela doutora. realmente ela tem boca, viu? Eu que Agora deixei ela tem essa boca boca. mais linda ainda. Mas ela precisou ir na imersão pra ela criar a boca. Ela não tinha Quantas boca. Ela não imersões tinha eu boca. precisei, né? Foi só em uma não, né? Eita! Conta mais sobre essas imersões Sentido aí. figurado. Então, para eu abrir a boca, né, tive que passar por alguns processos aí de autoconhecimento, de reconhecimento da identidade. Passei pelo confronto, tive bastantes desbloqueios, né, que está melhorando muito a minha comunicação, meu posicionamento. E estamos aqui hoje. Isso já é um desbloqueio, mais um desafio que a gente está pegando para si e fazendo acontecer. E é um processo que quando você começa, você não quer parar, né? Eita! Gente, a Camila, ela não falava. Viu por que ela não tinha boca? Por isso nós Ela precisamos descobriu que ela tem boca construir agora, uma gente. boca nela. Ela descobriu que agora ela tem boca. Camila, conta aí pra gente, como é que foi essa trajetória sua de enfermagem que começou? Em que momento que você sentiu, assim, esse chamado pro empreendedorismo dentro de sua profissão? Como que foi que surgiu? Desde pequena você queria ser enfermeira. Eu entrei na área da enfermagem por conta de curiosidade. E eu tinha muita curiosidade do que acontecia dentro dos hospitais. E aí eu me vi terminando o ensino médio e não sabia qual faculdade fazer. E aí eu voltei, aí eu revivi alguns momentos, eu falei, não, eu quero entrar no hospital, eu quero saber o que acontece dentro de uma UTI, sala vermelha, e é uma das minhas paixões, emergência, UTI, e foi por isso que eu entrei. Eu me formei em 2021, entrei numa residência hospitalar, descobri o que acontece dentro do hospital, vivi bastante tempo dentro de UTI, emergência, vi muitos momentos difíceis, tristes, sofri com muitos pacientes. E aí, em final de 2023, eu fui convocada aqui em Cuiabá, morava em Rondônia, em Cacoal, Rondônia. E aí eu estou atualmente hoje trabalhando em uma UPA, aqui de Cuiabá, na Secretaria Municipal de Saúde. Concursada da UPA. E lá dentro a gente vê a realidade do serviço público, a gente consegue comparar profissionais que estão iniciando e profissionais que já estão há muito tempo no mercado. A gente consegue ver a perspectiva, o futuro daqueles profissionais. E isso foi algo que não me agradou. Eu não me via como eles. Eu não queria ser como eles eram. E foi aí que eu comecei a abrir a minha mente, através do meu esposo, Ailton também, que sempre falava comigo sobre empreender na área, que estimulava. Incentivava, né? Mas a minha mente não era aberta. Eu precisei passar pelo concurso, pela residência, para eu descobrir que não era aquilo que era para ser para mim, que não me via. Teve que passar pela experiência. Tive que passar pela experiência. Só assim que eu comecei a ouvir mais ele, né? E prestar atenção e realmente ver os fatos como eles são. Qual que foi o seu maior desafio? Né? Você falou que antes de você fazer a enfermagem, você tinha curiosidade. Né? Então, qual que foi o desafio que a doutora Camila passou no seu início da sua carreira como enfermeira de dentro de hospital? Eu acredito que um dos maiores desafios é o respeito pela equipe, é você ser um líder dentro de um hospital, porque o enfermeiro é o líder de uma equipe, de um setor.
esse foi um dos maiores desafios, porque na faculdade a gente não é formado para ser um líder. Ensinam procedimentos, técnicas, ensinam sobre plantões, mas não ensinam como você liderar uma equipe. Aí você entra no hospital, profissionais antigos, técnicos de enfermagem, que é complicado, eles não gostam de profissionais novatos e mais jovens, e isso foi um dos meus maiores desafios, que é, até hoje, um dos desafios que a gente tem que ficar lutando diariamente, por esse respeito por eles, né? E aí a gente tem que estudar mais, tem que se preparar mais, estudar sobre liderança, inteligência emocional, para conseguir liderar essa equipe. Esse foi um dos meus maiores desafios. E a falta de valorização também, a carga horária exaustiva. E como não é uma profissão muito bem remunerada, você acaba tendo que fazer plantões extras. Eu não tive essa experiência de ter 2 empregos, mas muitos deles têm. Então, eles já chegam no serviço cansado, já esgotado, sai de um, vai para o outro. Às vezes tem que até adequar o horário de entrada e saída, sair mais cedo de um para chegar no outro. Então, você já pega aquele profissional cansado, estressado, sem dormir, e isso é um desafio também muito grande. E esse desafio que você passou, o que hoje mudou na sua vida profissional? Então, hoje, como eu estou no ramo do empreendedorismo, o concurso público já não é o meu primeiro plano, já não é aquela minha preocupação. Eu vivo ele de uma forma mais leve. Estou focada nos meus projetos, em crescimento da minha empresa, em autoconhecimento para mim. E agora está mais tranquilo, digamos assim. Não faço mais plantões extras, só faço os meus. Isso é uma reviravolta. E como que é para você conciliar tudo isso? Empresário, mentora, plantão, esposa? Não, uma esposa, não é marido. Né? Cuidar de 5 filhos. 5 filhos futuros, né? Então, é complicado. Às vezes algumas áreas ficam um pouco, como fala, algumas pendências em algumas áreas, mas a gente vai equilibrando. Tem que ter bastante inteligência emocional, dormir menos, né? Parar de ver série, parar de andar à toa. Quando sai na rua tem que fazer todas as coisas ao mesmo tempo, né? Tipo assim, aproveitar a ida e ir no mercado, ir numa loja, fazer tudo. Tem que otimizar o tempo. Coisa Ela que antes tinha doutor. sobrando, né? Sério? Então é mais complicado. Você tem que ter uma gestão, um gerenciamento. Senão você entra numa bola de neve que você não consegue mais ter controle. Uou. E só como foi pra você mudar esse mindset? Calma, doutor, você nem esperou ela terminar. Ah, tá, desculpa. E por ser mulher, né, é mais sobrecarregado, né? Muito mais. Muito mais. Eu vou ficar quieto porque eu tô em desvantagem muito aqui. Mais. São 2 contra 1. Muito mais. Tá? Mas tudo bem, a gente aceita. Qual que é a próxima? Eu. Posso ser? Mas já tá perguntando demais, doutor. Tá bom. Não, tá você... bom. Senão vai ter separação hoje, aqui ao vivo. Hoje a Camila, ela tá numa transição. Sim. Né? Mas o que você acredita que separa dos enfermeiros da Camila de hoje e daqueles enfermeiros que hoje ainda vivencia só aquele mundo hospitalar? O que separa? Então, o que eu vejo que aconteceu comigo, eu passei no concurso muito cedo. Eu tinha 24 anos e eu consegui enxergar a longo prazo qual seria o meu futuro na área. E muitas vezes essas pessoas acabam não enxergando, não encontram pessoas para motivarem elas a ser mais, a ter um futuro melhor, ter uma liberdade financeira e de tempo. Essas pessoas não encontram esse caminho. Graças a Deus eu encontrei pessoas que me auxiliaram, mostraram que eu posso ser mais do que apenas uma plantonista. E a formação da enfermagem está muito voltado para a área de plantão. Não é incentivado o empreendedorismo. A gente vê nutricionista com consultório, psicólogo, fisioterapeuta, que tem muitos, mas a gente quase não vê enfermeiros empreendendo. E é tipo assim, o enfermeiro tem que dar de graça. Tem muito essa cultura na enfermagem.
eu estou Assim, em enfermeira. lançamento da imersão, e aí muitas pessoas estão entrando em contato, mas elas perguntam, a imersão é gratuita? Tipo, eles não veem que, tipo, eles dão o conhecimento deles de forma gratuita, a consulta, as orientações, dicas, e aí quando outros... Cultura, né? É a cultura. Eu acho que é a cultura do cuidar. Do cuidar. O enfermeiro, ele tem muito isso, né? Assim, a população, eu acho que vê dessa forma, né? Tipo assim, olha para o enfermeiro cuidar. Então, o cuidar não pode cobrar. Sim, cuidado é de graça, é tipo uma ajuda. E aí a gente vê essa dificuldade com esse público. E você já pensou em desistir? Já. Sério? Inclusive hoje. Sério? Quando bate o cansaço, quando você vê que não está tendo alguns retornos que você faz e espera ter o retorno e não vem. Ué, mas tem quanto tempo que você está investindo? Tem menos de um ano, né? Oi, você já quer retorno? Pois é, né? Em média, uma empresa... 3 anos? Uns 3 anos para começar a ter retorno, né, administrador? E no primeiro ano já... Oi? Terceiro mês já tá reclamando? Mas é a falta de clareza, né? Eu não fui criada para ser uma empresária. Eu fui criada para ser uma Você concursada. não era. Uma concursada. Eu falo assim... Como eu fui criada. Então, você não era. A partir de agora... Sim, a partir de agora é outros... Você é. Convivendo com outros... E eu falo assim, que a desistência, né, eu acho que acaba sendo do que hoje ainda no seu mundo não tem muitas enfermeiras empreendedoras. Que eu acho que é diferente hoje de um dentista, até do biomédico. Hoje em dia, poucos biomédicos trabalham dentro de laboratório. E antigamente era só dentro de laboratório, no máximo dava aula. Então hoje, mas é onde que você tem que aproveitar para a oportunidade, que são poucas, né? Então, você vai trazer muitas. Sim, é uma área que, tipo assim, estamos iniciando. Então, as oportunidades são muitas. Tem pouca gente desbravando essa área. A maioria está em plantões, tanto em UPAs, hospitais, home care. Muita gente está trabalhando o dia inteiro para ganhar R$200, 12 horas. Engraçado, esses dias eu conversei com uma enfermeira, ela até me falou bem assim, ela falou assim, doutora, o mundo da enfermagem, dos enfermeiros, a gente sai para trabalhar, a gente vive num mundo, aí depois a gente volta, é um outro mundo. Porque vocês lidam com muitas coisas, igual você falou, tristezas, perdas, pessoas que, às vezes, vocês chegam em algum lugar, não sei se vocês fazem home care ou não tem nem água para beber. Então, assim, eu acho uma profissão muito bonita. Né? Pode ver que foi uma profissão muito reconhecida quando teve a pandemia. Né? Foi uma das profissões mais reconhecidas. Né? Que é algo que a gente vê hoje. Agora tem o piso da enfermagem, né, também, que é uma demonstração dessa valorização. Mas não é todos os lugares que ainda estão pagando. Né? Mas a gente já vê o início dessa valorização. E o que te manteve firme para manter isso? Quando você pensou na desistência, o que trouxe a Camila a falar, não, eu não posso desistir? Porque o outro caminho não é algo que eu quero. Não é o caminho que eu quero, é desenvolver um burnout na enfermagem, ficar 30 anos esperando a aposentadoria. Não é isso que eu quero futuramente. Então, para mim, não faz mais sentido esse caminho. E eu quero ter liberdade financeira, de tempo, constituir minha família, ter mais tempo para minha família, para meu esposo, minha casa. O que a Camila faz no seu consultório? Eu faço tratamento de feridas. Que tipo de feridas? Feridas agudas, crônicas. Tem um aparelho de laser, que é o que é feridas agudas e crônicas? Feridas agudas e crônicas. Eu fui lá, caí e ralei. É uma ferida aguda. Crônica a partir de 2 meses a gente considera uma ferida crônica, que o correto nem é mais falar crônica, é ferida complexa, que é de difícil cicatrização. Aguda é uma ferida operatória, é uma ferida aguda, uma ferida com sutura aguda, uma escoriação.
A crônica, que é a complexa, é um pé diabético, uma úlcera venosa, arterial, uma lesão por pressão em pacientes acamados. Essas são as feridas difíceis de cicatrização. Elas precisam de um acompanhamento especializado, porque elas são difíceis, elas têm infecção recorrente, ela tem necrose, esfacelo, e se não fizer uma boa limpeza da forma correta... Tipo essa do Bolsonaro que teve lá, Sim. Na época da facada? Sim. Entendi. E dá complicações, né? Entendi. E na sua visão, quais são as maiores oportunidades que hoje, para quem atua na enfermagem e deseja crescer no setor público? Uma das oportunidades que a gente vê muito é a área da estética, né? Estética, home care também, como a nossa população está envelhecendo, está vivendo muito mais anos, a tendência de pessoas viverem acamadas, com complicações, de necessitarem de cuidados em casa, é muito grande. A gente vê a área de auditoria, de gestão, CCH também, para ofertar para os hospitais. Saúde da mulher. Questão da amamentação, né? Tem muitos problemas, consultoria de amamentação. Então, tem muitas áreas da enfermagem, muitas especializações, saúde mental. A área da feridas, né? Que eu não falei que é a minha área. É pouco desbravada. E por que você escolheu ferida? Porque a ferida, como eu sou do ambiente hospitalar, é uma dor que, tipo assim, internações recorrentes por conta de feridas infectadas. E aquela ferida, se ela não tiver um acompanhamento, ela não cicatriza. E o que acontece com esses pacientes que vivem com essa ferida? Eles têm baixa autoestima, eles não socializam mais, muitos deles não trabalham mais por conta da ferida. Tipo, limitam muito eles. E eles, igual um exemplo da úlcera venosa, por conta da insuficiência venosa nos membros inferiores. Feridas que duram 20, 30 anos, tem pacientes que convivem com ela. É como se fosse uma parte dele, mas aquilo traz muitos prejuízos para ele. Mas ferida aberta, a pessoa convive com isso? Ferida aberta, em pernas. Ela não cicatriza só lavando com um sorinho em casa e usando um antibiótico por não sei quanto tempo. Uma sulfadiazina, uma colagenase. Vocês pegam muita ferida com necrose? Sim, bastante. Úlceras arteriais, lesão por pressão, bastante necrose. E aí tem que fazer o desbridamento. Algumas tem que ir para o centro cirúrgico. Fica contando tudo. A pessoa que tem interesse compra o seu curso. Mas calma, nem chegamos na mentoria ainda. Calma, nós chegamos na parte de empresário. Mas, doutora, o que ainda falta, o que você acha, né? Que ainda falta na formação do profissional de enfermagem quando o assunto é visão de negócio e posicionamento no mercado? Não tem na formação, né? A gente não é formado para ser empreendedor, para ser um empresário. A gente é formado para trabalhar em plantão. Na minha formação foi assim. Ser secretária de médico. Secretária de médico, chamar o médico no repouso. É isso que vocês aprendem na faculdade? Ixi. Cara, deixa eu contar essa gafe aqui. Eu tava de plantão. Vou comentar uma gafe aqui. Aí, domingo, né, me ligaram falando que tinha um paciente no box da emergência. Aí eu fui lá no box da emergência, olhei o paciente, falei, virei para olhar o prontuário, né? E nisso saiu uma pessoa de jaleco branco, né? E eu falei para ela, pega o fio de sutura tal, e ela foi pegando e foi levando lá pro paciente. Eu falei, agora você veste um negócio para me ajudar aqui, tá? Na hora que eu terminei tudo, falei, agora você faz o curativo. E virei, fui lá fazer, olhei, médica. E ela aceitou? Normal. Recém-formada? Recém-formada. Oh. Eu falei, cara, depois eu não sabia onde enfiar minha cara. Ainda bem que ela não xingou ele, né? Cara do céu, essa daí é muito recém-formada, tá? Aí eu falei, eu sou o primeiro plantão dela. velho. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu falei,
É porque o doutor de cabeça branca, tudo falando, não, esse daí é um doutor, mas... Tá me tirando, Esse doutor, ele é mais idoso, né? Mais velho, então deixa eu respeitar ele. A gente muitas vezes tem que fazer o papel de secretário por... não é mais função da enfermagem organizar os materiais para procedimentos de outros profissionais. Saiu uma legislação. Se você vai fazer o seu procedimento, você que tem que organizar os seus materiais. Ah, é? Não é mais função. A gente faz na camaradagem. E o técnico? Não é mais da enfermagem. Não é mais nem o técnico. Montar os materiais, não. Porque o que a gente vê? A gente tem que montar o material, aí vai o profissional lá, faz aquela bagunça, deixa tudo sujo, desorganizado, nem os pérforos eles tiram, e aí vai lá o enfermeiro arrumar tudo aquilo e fazer o curativo, no caso, mas não é mais função. A gente faz, porque a gente vai arrumar briga, tá lá, é o seu parceiro de plantão. Eu quero ver essa cultura. Sim, é difícil. É difícil, porque é cultural já. A enfermagem organiza tudo, aí quando tá tudo pronto, chega o médico ou o dentista e vai lá e faz, e aí depois fica bagunça e a enfermagem arruma. É um serviço, assim, que não faz muito sentido, né? Não é meu serviço, é de outro profissional e eu que tenho que arrumar a caca. Então, mas ainda existe por conta de cultural. E aí, ali no serviço, a gente acaba precisando um do outro. Como que eu vou falar, não vou fazer? Aí depois eu vou precisar dele, e aí vai ficar aquele clima ruim, né, que a gente fala. Ainda mais dentro de um plantão, né, que não é fácil. A gente acaba vivendo muito tempo com aqueles profissionais. E como foi para você mudar sua mindset? Sua mentalidade, assim. É difícil. Mudar o quê, doutor? Mentalidade. Mentalidade. Mindset, ó, para você que não conhece. É mentalidade. Tem um livro, né? Mindset. Então, a gente está em transformação ainda. Estou mudando aos poucos. O difícil é iniciar. O que eu vejo em mim, um dos meus bloqueios é o que o outro vai pensar, né? Porque a Camila era de um jeito. Aí, de repente, a Camila começa a empreender, começa a postar conteúdos técnicos, começa a falar de vendas. E eu vejo, isso era tipo assim, eu postava e saía correndo, com medo de vir algum comentário maldoso, alguém falando que isso não era pra mim. Isso foi o mais difícil no início pra mim. Como tá sendo os comentários dos colegas? Eles estão me apoiando, por incrível que pareça. Você chega no plantão, o que a galera fala? Plantão passado, a minha colega de plantão, uai, você vai dar curso? Como assim você vai dar curso? Aí eu, sim, vai ser dia 31, depois eu vou falar com você. Aí eu nem tive tempo de fazer a propaganda pra ela, chamar ela, né? Sim, vai dar o curso, faz o Pix aí, assina aqui, ó. Tchau, pronto. Né? Aí você já está dentro. Já tá dentro do curso, faz inscrição. Não, mas lá dentro eu já estou sendo reconhecida como a enfermeira de feridas. Eles querem que eu faça os curativos, me chamam, fazem perguntas. E aí eu falo do meu curso, aí alguns já viram. Aí quando eu vou falar, vai ter a minha imersão de 31. Eu tô sabendo, eu vi como que vai ser. Eles demonstram interesse, mas para finalizar a compra é complicado, né? Aí você vai ter que contratar IA. Aí você vai ter que contratar uma IA, um especialista em funil de venda, entendeu? Porque eles demonstram interesse, mas na hora de mandar o Pix... Aí você manda o closer trabalhar. Closer, se vira aí, ó. Potencial cliente se vira. Sim. Entendeu? Porque é uma área que a gente vê muito, né? Questão de feridos. Mas o público que eu lido ali não é... Porque o estrategista quer só cobrar, não quer botar a mão na massa, não né? Não quer, né? Tá de olho ali. O estrategista dormiu. Não pode, né? Estrategista não pode dormir. E quando o estrategista é o esposo, é mais complicado ainda. Eita! Aí o bicho pega. Aí as DRs são diferentes. Só não pode dormir brigado. Resolve antes de dormir. O resto, depois... Falou, amor, já que você não quer resolver sobre o negócio das minhas vendas, então você vai dormir na sala. Não pode.
Mas dá vontade, né? Não, mas aí amanhã começa a briga. Encerra hoje e amanhã você começa de novo. Né? Bora lá, doutora Priscila. Só eu pergunto aqui. Quais foram os primeiros passos concretos que você deu para transformar sua expertise em um negócio? Os primeiros passos concretos. Acredito que um dos primeiros passos é a gente se posicionar. Posicionar no mercado digital, principalmente. Se posicionar diante de outras pessoas, conhecidos. Falar, eu trabalho com tratamento de feridas. Aí você explica, aí já vem aquelas pessoas, fulano de tal tem ferida, isso. Então, o primeiro passo é você, encarnar o personagem, né? E começar a se posicionar, criar esses materiais, essas falas, esses conteúdos e começar a mostrar os resultados, começar a divulgar que você está atendendo, começar a mostrar que aí as coisas vão se encaminhando. Conta aí, como é que foi para vender a primeira mentoria? Primeira mentoria? Então, a gente começou a rodar tráfego pago, né? Anúncio. E, a princípio, era anúncio voltado para tratamento de feridas. Eu anunciando que eu fazia tratamento de feridas. E era para Cuiabá e região aqui. Que era para você vender seu procedimento. O tratamento. Eu atender os pacientes físicos, né? E aí começou a aparecer enfermeiros e técnicos de enfermagem procurando curso de feridas. E aí eu chateada, eu falando, não, mas não é isso que eu quero, porque a princípio eu não queria curso, né, e mentoria. E aí continuaram, e aí eu compartilhei com o Dr. Emílio essa dor que eu estava sentindo, né, de querer ter o tratamento da ferida, o tratamento físico, para eu, através dele, né, chamar mais pessoas, né? Eu estar demonstrando que eu estou trabalhando. E aí eu fui desafiada a... Você acredita, doutora? Eu acredito. Por quem que você foi desafiada? Por quem que você foi desafiada? Fui abrir minha boca e falar que eu estava sendo desafiada. Que tinha pessoas querendo mentoria. E aí ele viu como uma grande oportunidade, né? Coisa que eu não tinha visto. O Ailton tinha visto, mas o Ailton não conseguiu. Santo de casa não faz milagre. Né? Não conseguiu fazer eu acreditar, aceitar, né? E aí eu fui desafiada a vender a mentoria para essas pessoas. Aí os próximos que entraram em contato, eu falei que eu tinha mentoria. E aí passei e como eles já viam o meu posicionamento, eles compraram. E já eram pessoas que até me conheciam da minha trajetória da faculdade. E aí foi sucesso. Já estou vendendo mentoria, já estou na segunda turma de mentoria. Uou! Segunda turma? Segunda turma. E essas pessoas que te procuraram, já passou o Ailton? Foram colegas de faculdade? Colegas de faculdade. Eu era nerd na faculdade, né? Eu era nerd e eu saí da faculdade já na residência, que na colação de grau... Eu e mais 2 colegas já estavam aprovados na residência. A gente foi até homenageado, né? Então, foi se criado uma trajetória ali de que Camila sempre foi estudiosa. Eu sempre na escola também, ensino médio. E aí essa pessoa veio me acompanhando durante essa trajetória. E aí eu comecei a falar de feridas, tratar feridas, e aí ela se interessou pelo meu curso, porque ela também tem vontade de aprender, de aprender e de empreender. Ela até já colocou em prática, ela também já atendeu pacientes de ferida através do conhecimento que foi compartilhado com ela. A minha aluna já tem resultados através da mentoria. Já tem resultado da mentoria, comprovado. Nossa! E Camila, que marcou, na verdade a primeira, né? Qual que foi a primeira ferida que você cuidou que te marcou? Você não esquece. Então, você sabe que esses dias a Priscila, eu ensinei ela a tratar uma ferida, né? Depois ela vai te contar. E é feia, hein? Nossa. Da menina daqui? É. Você tinha me falado que estava com necrose. Ela tinha comentado comigo. Nossa senhora, eu não gosto. Assim, mas eu achei. Eu acredito. Por que vocês não me chamaram para eu avaliar?
Pois é, Aí, mas ó. é porque nós usamos Bluen, né? Então deu resultado. Aí eu acho que o Emílio queria mostrar, mas assim, eu falo assim que eu nunca tinha pegado uma ferida que eu vi o resultado. Sim. E eu acredito Foi que com quantos dias? foi 20 dias, né? E assim, todo dia fazendo. Curativo. Todo dia, todo santo dia a gente fazia. E não precisamos drenar, não drenamos, não fizemos mais nada, né, amor? Foi só... Vocês têm foto? Depois vocês Tem, depois eu vou te mostrar. E assim, eu acredito que você escolheu isso pela... Que é uma satisfação tão grande, você ver aquele trem que era tão feio. Sim. E fechar aquela... Eu falo Você que vê aquele- a construção da pele. Você vê a construção do músculo, da pele, como que se forma. É mágico. Então, na verdade, quando o Emílio me chamou para mostrar, eu nem considerava aquilo lá uma ferida. Por isso que eu acho que até às vezes nem lembrei de te chamar. Porque para mim, ferida é uma coisa aberta. E o dela não estava aberto. O dela criou um calombo e começou a ficar preto, que é da onde que veio a necrose. Então não tinha ferida E aí aberta. vocês tiraram a necrose? Não, precisou não de- Não precisou tirar, ela Porque foi... como é a base de oxigênio, ele expulsa o tecido necrótico para fora, né? O oxigênio. Ah, o Ele produto mesmo, que vocês usaram. ele mesmo faz a autolimpeza. Então, assim, eu nunca imaginava. Eu falei, tá com necrose só. Eu nem considerava que aquilo lá era uma ferida. Mas depois ele vai soltando, aí ele cria Você a achou ferida. que fosse uma casquinha. É, eu falei assim, tá inchado, tá necrosado dentro. Dava pra ver que tava necrosado. Mas eu falei, tá cheio de pus. Eu até pensei, ela vai estourar e vai soltar. E não, e foi um processo. Mas me conta, a sua primeira ferida que te marcou. Que essa foi a minha primeira que me marcou. Agora você... Área de feridas? Não, não. Não foi aprovado isso pra mim. A minha primeira ferida que me marcou é algo tipo assim, eu iniciei o tratamento, o paciente tinha poucas condições financeiras e eu orientava, toda vez que eu ia na casa dele, eu orientava, o senhor tem que fazer os exames, tem que fazer o Doppler, porque pelos sinais da ferida, aparentemente era uma insuficiência venosa que gerou uma ferida, que gerou uma ferida crônica, porque o dele foi assim, ele se machucou, ele caiu de moto e a ferida não cicatrizava e só aumentava de tamanho. Com tecido necrótico, tinha a necrose coagulativa, que é a preta, e tinha a de liquefação, que é aquela mais amarelinha. E tipo assim, o trauma não era para ter ocorrido aquela ferida com aquela grande proporção, que atingiu o músculo. E aí eu falava para ele, toda vez que eu ia, o senhor tem que fazer o exame. E aí ele falava, eu vou fazer hoje. Aí depois eu voltava e eu perguntava. Toda vez eu perguntava, o senhor fez? Não, mas amanhã eu vou fazer. E não fazia. E eu fiquei nessa, eu acho que uns 15 dias perguntando. E aí depois eu percebi que ele não tinha condições de fazer. E aí a gente teve que tratar com os meios que a gente tinha. Porque para um tratamento de uma úlcera venosa, a gente tem o padrão ouro, que é a terapia compressiva. Porque para você tratar uma causa de uma ferida, para você tratar a ferida, você tem que tratar a causa. O que causou a ferida? Se foi uma insuficiência venosa, eu tenho que melhorar a circulação daquele membro. Sim. E aí eu não tinha como eu fazer essa terapia porque eu não sabia a causa da ferida. Eu tinha sinais, mas eu não era comprovada. Eu precisava comprovar através do exame e eu pedia para ele ir no médico vascular e ele não foi. E aí eu percebia que ele, tá demorando o tratamento, mas ele não, porque ele não fazia o que eu pedia. E aí depois ficava falando que o tratamento estava demorando, mas eu não tinha as ferramentas necessárias para tratar aquela ferida, porque eu não sabia a causa. E aí ficou chato para mim e para ele, mas me marcou muito. A gente conseguiu cicatrizar, já está fechada a ferida, mas ficou... Demorou mais. Demorou Poderia mais. ter... Poderia ter ido rapidinho.
Mas é a questão financeira e a questão de, deixa para depois. E ele priorizava outras coisas, não priorizava a ferida. Ele só fez o tratamento porque a mulher dele ficou insistindo. É a mesma coisa, o que acontece com essa paciente que a Priscila estava tratando. Ela chega na sexta-feira, tava caminhando, mais uma semana fechou. Chegava na sexta, ela não fazia mais curativo e ia fazer só no sábado. E atrasava todo o processo de reparo novamente, voltava tudo para trás. Entendeu? Isso aconteceu comigo também, porque é assim, a gente prescreve, faz um plano terapêutico para o paciente, mas a gente não faz o curativo. Não tomou remédio, no caso dela, ela não tomou remédio também. Não, e olha que a gente estava fazendo aqui durante a semana todos os dias para ela. Porque assim, é por consulta, né, que é cobrado. E aí eu ensino o paciente a fazer o curativo. Eu faço um dia, ele faz outro, para ficar mais em conta para ele, né? E aí tinha vez que era para ele igual, quando usa uma pomada, um gel, tem que trocar todos os dias. Quando eu coloco uma placa, algumas têm durabilidade de até 7 dias. Aí dá para ficar mais dias. Mas as placas são caras. 120, 150 reais uma placa que é para usar uma vez. Então aí a gente, muitas das vezes, utiliza pomadas, que você compra um frasco e dá para bastante tempo. E aí, mas tem que trocar todos os dias. E ele não trocava. E aí ficava lá aquela ferida com, digamos assim, vencido, né? Com a secreção saindo. E aí ficava aquele meio de cultura lá, da secreção com o produto. E aí retarda a cicatrização. Uma coisa que me chamou muito... E a culpa vai muito em quem? Do paciente? Do paciente. Mas ele vai culpar... Ele culpou o profissional. O profissional que não está dando conta de resolver. Sim, não está resolvendo, sendo que ele não faz a parte dele. E assim, igual, por exemplo, no nosso caso, que eu acho que deve acontecer em vários pacientes que é alimentação que eles não respeitam, medicação, sim, e tudo, né? Eu repouso. acho que repouso. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o odor. Sim, é forte. Nossa Senhora. Isso é por isso que eu falo, Você não é lembrou de comigo. mim, não? Como que Depois com certeza. Depois que eu vi que virou, e engraçado, quando nós pegamos, ele estava com ponto. Aí a maneira que foi soltando o ponto parece que foi entrando. Então, para tirar aquele, nossa, assim, é coisa que eu falo, a pessoa tem que gostar. Quem é da área da estética, né? O doutor vê coisa feia, né? Eu não. Eu vim da parte laboratorial, depois vim pro mundo da estética, a gente não vê esses trem, Você já tirou míase de boca? Já. Tirou o quê? Míase, aquelas... Coró. Credo. Credo. Da boca? Da boca. De ferida, você já tirou? Já. De boca, de ouvido. Viu, gente? Vocês estão assistindo aí, ó. Vocês que não cuidam, não. Não chama a Cabimila para não cuidar das suas feridas aí, não, ó. E o doutor Emílio para cuidar da sua boca. Acontece em paciente com CA bastante, né? Bastante. CA de boca. É? E como foi pra você construir essa autoridade em um nicho específico de feridas? Então, eu busquei escolher uma área que eu gosto, né? Que eu gosto de tratar feridas e é algo que eu quero mudar na vida das pessoas. Então, quando a gente escolhe, assim, uma área que eu demorei para escolher, né? Eu fiquei um tempo verificando até eu escolher. E aí, como eu estou em algo que eu gosto, é mais fácil você falar, você se apresentar e você se posicionar, né? Por ser algo que você gosta. Então, assim, a gente vai trabalhar menos, né? Ou não trabalhar por estar fazendo algo que gosta. E assim, eu vejo que a ferida, assim, igual eu falo, quando um fisioterapeuta se especializa em algo que ele gosta, ele trabalha menos. Trabalha menos. E acaba ganhando mais. Ganhando mais. Então, isso é muito bom, eu acho. E assim, é uma escolha... Eu, particularmente, eu não conheço ninguém que cuida de feridas. Você foi a primeira. É algo assim pouco divulgado. Talvez até tenha. Tem. Aqui na nossa região tem. Igual eu estou fazendo uma pós, a coordenadora da pós-graduação, ela tem um consultório de feridas. Aqui em Cuiabá? O quê? Essa aqui eu já não mostrei pra Priscila ainda, ó.
Nossa, que é isso? Foi tratada. Esfacelo? Foi tratada. Infecção dentária. Foi tratada com Bluen. Com Bluen? Com Bluen. Tem que conhecer esse Bluen. Ó. Conheço Você tem que ainda. conhecer. Depois eu mostro com mais detalhe. Mas isso aqui tá com o dreno, estourou, paciente diabética, entendeu? Tudo isso aqui era necrótica, mas depois eu mostro com mais. Pra gente terminar a gravação, senão não vamos ficar aqui. Depois eu mostro essa aqui. Mas foi aqui que eu testei o Bluen a primeira vez, entendeu? E aí a gente fechou. No caso aqui eu tinha programado de tirar para depois a gente fazer a debridamento e tentar suturar de novo. Algo nesse sentido. Só que daí a evolução foi tão grande que depois eu falei, vai fechar sozinho. E fechou. E fechou. Qual que é a composição dele? É a base de oxigênio ativo. Tipo. Entendeu? É como se fosse uma câmera hiperbárica. Eu que você fiquei tem assim, ali porque nós tópica. não usamos nada. Nós só usamos o enxaguante bucal e a pomada. Só, o gel. Só. Só mais que nada. o segredo tá nesse aqui, ó. Que... Pô, falar nisso, nós temos que pedir é- patrocínio pra Bluen, né? Estamos que falando é- dela demais aqui, Que é a uai. maior, ó. Isso aqui em menos de 24 horas já expulsou todo aquele tecido necrótico. Rapaz. Aqui depois passando o enxaguante, ó. Nossa. É evolução muito rápida. Então, aqui, ó. Esse aqui foi a maior briga dentro do... O que é que se formou em volta? Não é que informou em volta. Aí eu descobri que o quê? O que estava atrasando o processo de reparo? É que colocava gás, na hora que tirava a rede de fibrina. Aí eu peguei o Rolopac e coloquei. Rolopac, aí coloca o papel sulfilme e depois coloca o curativo normal. O médico começou a brigar por causa que não era esterilizado o Rolopac. Daí eu falei, então fecha aí. Cuida você. Entendeu? Só que daí depois foi fechando. Com 20 e poucos dias foi fechando. 14 Olha só. dias, E ela é diabética, 15. você falou, né? diabética. 16 dias, Infecção, né? 17 Isso aí tem que dias. ser divulgado. Só que aqui ficou vermelho, ó, tá vendo? Por quê? Porque ele parou de usar o Bluen e usou clorexidina. Aí atrasou o processo de reparo, ó lá. Ó. Daí voltou. Aí foi indo. Até que fechou. Clorexidina de novo. Até que fechou com 30 dias. Nossa, é sensacional. Muito rápido. Não, muito rápido. Eu fiquei besta de ver que nós não trabalhamos com nada de outra coisa. Depois eu vou te quero um mostrar. desse. Sim, pra você testar. Você vai ver, você vai gostar. Eu vou te mostrar mais ou menos o protocolo. Mas que a vamos gente continuar, montou. né, Ué, gente? Nós temos o nosso público que está nos... Tá Opa! voando o papel. A gente se empolga. Empolga. Eu fiquei aqui, assim, chocada, mas é algo assim que eu falo que depois você vê fechada. E Dá já um- aconteceu. Ela não acredita, assim, ela usava pra pequeno quartinho, sabe? Inflamação Não, eu- de cutícula, não Não é sei o assim, quê. Na hora que eu olhei, ela olhou assim, mas... Falei, vai, pode ficar firme, hein? Já fechei coisa pior. E já aconteceu de você pegar uma ferida que você não conseguiu fechar? Já Já? aconteceu. Porque no momento eu não trabalho com todas as tecnologias ainda. Igual o ozônio. Você trabalha, né, com ozônio. Muito Tem bom também. a pressão negativa e tem outras plasma rico em Plaquetas. plaquetas, que é a regenerativa. né? Então, eu ainda não trabalho. Então, quando chega a um ponto que você não consegue, você tem que passar para outro profissional, porque você ainda não trabalha com essa tecnologia. Por que você não trabalha? Vou trabalhar aí. Agora eu trabalho, fala, Ela agora eu pra mim. trabalho. Vou trabalhar, vou me Tudo aí. aprimorar. Tem que fazer o curso, né, de aprimoramento, a capacitação. Priscila te ensina. Ozônio eu te ensino. PRP também, o plasma. Aqui vocês trabalham? Sim, com tudo. Sério? Tudo isso você falou. Só um aí que você falou que nós não A trabalhamos. pressão negativa. É, só essa. Você já viu pressão negativa? Só essa que eu não conheço. Uma maquininha de vácuo em feridas secretivas. Ela fica... Não, eu só não vi a ação dela. Uhum. Não vi. Não, essa eu nem É uma essa eu não espuma Que é conheço. colocado dentro da ferida e fica sugando. Não vi ainda. E Não. no PS tem.
Tem? Eu acho que tem. Nunca- A Kedma trabalha com isso, a enfermeira Kedma. Deixa eu te contar um segredo. Sabe como que eu aprendi toxina botulínica? Como? Que despertou a atenção? Como enfermeira. Departamento de queimado. Departamento de queimada? Lá na hora que Queimadas. quando eu fazia Queimado? quando eu tava em Pacientes Bauru, quando eu tava em Bauru estudando, eu vi aplicando toxina botulínica num queimado, né? Aham. Uma área grande, tava na perna, eles aplicando toxina botulínica. Eu olhei e falei, Mas com a ferida aberta ou já cicatrizada? tava cicatrizando. Cicatrizando. Tava assim, o cara tinha acabado de queimar, acho que fazia 2 dias, e ele aplicando toxina botulínica. Eu falei, ué, pra que ele tava aplicando toxina botulínica no queimado, né? Foi o primeiro contato que eu tive. Porque pra mim, Botox era pra outras coisas. Sim. Você nem sabia, né, direito que era pra Botox, Aí né? eu fui lá entrar de curioso, né? Aí eu perguntei, por que vocês estão aplicando Botox? Pra paralisar a musculatura, pra ele não mexer, pra ele ter menos dor. Olha só. Eu Eu falei, sabia, né? sério? Sério? Falei, ah, que massa. Aí fui começar a estudar sobre Botox. Que interessante aí, ó. E ele deve atuar em questão da... Porque a cicatriz de queimados fica bem... Tipo assim... Repuxando como... E é bem dolorido, né? Qualquer dolorido. movimento que você faz com a perna, qualquer coisa, dói. Uhum. Então eles aplicam Usava. Botox em volta da queimadura para parar a musculatura, para acelerar o processo de cicatrização, porque quanto mais você mexe, mais você atrasa. Só deve ser um tratamento caro, né? SUS, foi SUS. Foi no SUS. Foi SUS. Mas o SUS usa pra síndrome também, né? Usa. Eles usam pra síndrome de Down para alguns pacientes. Agora essa da ferida não, essa da das queimaduras eu não sabia não. Eu também Mas não... vamos voltar para Vamos para empreendedorismo. Vamos voltar para o empreendedorismo. Vamos voltar para as feridas Né? da doutora Camila? Então, o que você daria para os enfermeiros que se sentem... que querem empreender, né? O que você diz, Já né, acha para assim, eles? não, mas eu sou enfermeiro, tá muito longe para empreender. O que você daria, o que você falaria para essas pessoas? acredito que você tem que dar o primeiro passo, né? Tem que começar a fazer pesquisa, se conectar com pessoas que estão nessa área, trocar ideia, mudar o ambiente, né? Sair um pouco dos hospitais e visitar clínicas e procurar oportunidades, porque tem muitas, né? Procurar um mentor, um direcionamento, mas primeiro ele tem que olhar para si, para ver qual área que eu gosto mais. Porque para ele continuar, ele precisa estar em algo que ele gosta, porque senão ele vai começar, vai dar errado e vai parar. Essa é uma das dificuldades, né? Muita gente faz o que não gosta e aí na primeira dificuldade já desiste. Então, tem muitas áreas para todos os gostos, né? Mas ele tem que procurar um direcionamento, uma ajuda, mudar o ambiente dele, comprar minha mentoria. Oh! Ó. Conta mais sobre a mentoria e a imersão que vai ter dia 31. Então, dia 31 a gente vai fazer uma imersão empreendendo na enfermagem. Voltado mais para profissionais que ainda não empreendem, mas lá no fundo, sabe, tem aquele desejo oprimido, de estão em cima do muro. E aqueles que não querem, mas eles podem, através da imersão, desenvolver esse desejo. Eu vou trabalhar a parte de feridas, né? Como que eu iniciei no empreendimento com feridas. Vai ter o Ailton que vai falar de marketing, posicionamento, empreendimento. Vou falar também como criar parcerias, planos terapêuticos. E vai ter outros participantes aqui do ecossistema. Vai ter a doutora... Sério? Sério? Viu, amor? Que chique. Chique. Não tô... Viu, pra você, enfermeiro, que ainda tem dúvida, Inteligência emocional. Se eu tá? fosse você, Bora fazer não- o Pix. Não fica só na dúvida, não fica só perguntando. Venha e faça. Dia 30, né? acontecer É 30 ou 31? 31? Dia 31 De maio. de maio, daqui uns dias. E aí vai ter o lançamento da nossa mentoria, né? Que vai ter a parte de feridas e vai ter o Ailton, que vai trabalhar essa parte de consultoria, de marketing, posicionamento, empreendimento, que ele já tem experiência há um bom tempo. Ele vai trabalhar essa parte e eu, o desenvolvimento na área de feridas. E aí a gente Uou. vai fazer uma mentoria em conjunto. Estamos lançando um produto aí que vai ser lançado no dia 31 de maio, eu e ele. Muito bom. Em muito casal. bom. E daqui
Oi? Em casal. Em casal, isso que é importante. E daqui uns dias, a doutora Camila já vai poder fazer uma mentoria de como empreender na enfermagem. Aí, ó. Sim. Sim, porque ela já está tendo resultado. Sim. Então, já tá faltando clareza. Cadê o lançador? O lançador tá dormindo. Tá dormindo, dormiu. Depois ele assiste. Ele vê no replay, ele assiste novamente e volta lá. Sim. Então vamos lá, agora eu vou fazer mais uma perguntinha. Qual é a missão como mentora de enfermeiros, empreendedores e que legado você quer deixar? Eita, que pergunta, hein? Qual que é a missão com... A missão como mentora de enfermeiros e empreendedores. Empreendedores. Então, né? E qual que é o legado? A minha missão é despertar neles que eles podem empreender, que eles não precisam viver na vida de plantão, que eu me desgastei muito rapidamente na vida de plantão. E eu quero mostrar para eles que existem outros caminhos. Não são caminhos fáceis, né? Mas o retorno é bem maior. E não é, igual falou outro, sobre dinheiro, né? O retorno é da autonomia, da prosperidade, estar mais em família. Algo que me marcou muito, que eu me decepcionei muito, foi trabalhar no Natal. Eita! Que é algo assim que você não tem escolha, você tem que ir, você tem que deixar sua família. Foi o primeiro Natal que eu passei longe da minha família, eu estava de plantão. Eu fui chorando pro plantão. Falei, não. Como que é agora com 5 filhos, marido e não vai passar Natal? Pois é, não faz sentido, né? Os filhos lá, sem mãe no Natal. Você é a mamãe Noela. Vai ficar louco lá, com 5 lá, gritando no ouvido Onde dele. que o marido vai, né? Vai atrás da mamãe Noela. Vai passeia. Tá vendo? E qual que é o legado? Eu quero transformar, ajudar eles a saírem do ponto zero, abrir clínicas, consultórios e transformarem outras vidas também, né? O negócio é despertar o desejo em um para ser replicado, replicar. Multiplicar. Multiplicar essa opção, né? Porque Já tá tem muito... frutos já, pelo que você me falou. Já tem frutos, Sim. graças a Deus. Então tá E não é pouco, não. aprovado. Aprovado, né? É isso aí. Chegamos ao final Final, de mais traz um um Fullface Talk Talk Show! Bora E lá vamos pra... agradecer quem manda nessa bodega aqui, que é quem paga a conta. Que são os nossos Patrocinadores! patrocinadores. Quem são eles? Instituto Impradente, o melhor instituto de pós-graduação do estado do Mato Grosso. Com a parceria com a Facop, que é a melhor faculdade da América Latina. E nós temos também a Terra Roxa. A Terra Roxa é uma horta online, onde você vai clicar e vai sair o produto do campo direto para sua casa. E o Vision IA. A Vision IA vai o quê? Vai automatizar o seu negócio. Exatamente isso, vai facilitar. Secretária 24 horas, vendedor 24 horas, não tem 13º, não tem dor de barriga e ainda não engravida. Não engravida. Aí, ó, Testado. viu pra vocês, público que nos assistiram, não nos atenderam, né? Que nos assistiram aí, ó, IA vai resolver o seu problema na sua empresa. É isso aí. E nós temos o multiplicador Digital. Esse multiplicador vai o quê? Vai multiplicar os clientes para chegar até IA. É ele que vai criar estratégia, é ele que vai se posicionar você na internet. E nós temos o Estúdio Confronto, onde você vai conectar com essa galera para gravar seu podcast, gravar seu conteúdo, gravar seu curso, tem toda a tecnologia para isso. Temos também o Marquardt Filme, que é para você que é travado para... Destravar o seu vídeo com potencial. Sabe aquele vídeo de cinema? Sabe aquele vídeo que a pessoa vai ter um impacto e vai querer que comprar? tem 5.000 visualizações. Visualizações. É isso mesmo, gente. É isso aí, você entendeu? E nós temos, por último, o nosso grupo... Facilitador. Ele vai facilitar tudo da sua empresa e do seu... trabalho, onde você tem lá aquela dificuldade, você está com aquele probleminha, ó, o facilitador vai lá e facilita. Então,
finalizando mais um Talk Show! Face com a presença da Camila. Muito obrigado para você que nos assistiram e muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Legalmente. O meu banco